Uma boa noite. A paz de Jesus. Eu quero me apresentar. Eu me chamo Natalice, sou casada com João. Para a honra e glória de Deus, nós estamos nesse grupo de oração há uns vários anos. E eu sempre digo, sou muito feliz, sou muito grata a Deus por participar desse grupo de oração. E a palavra que nós vamos partilhar hoje é no Evangelho de São João, capítulo 11, do versículo 17 ao 44. Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 17 ao 44. E como é o Evangelho, eu convido a todos a ficarem de pé, aí depois a gente senta para partilhar. Amém? Todos encontraram? O tema dessa palavra é: Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros apenas. Muitos judeus tinham ido à casa de Maria e Marta para as consolar por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei, tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu acredito que tu és o Messias, o Filho do Deus que devia vir a este mundo. Dito isto, Marta foi chamar sua irmã Maria. Falou com ela em voz baixa: o Mestre está aí e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no mesmo lugar onde Marta havia encontrado. Os judeus estavam com Maria na casa e a procuravam consolar. Quando viram Maria levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que ela iria ao túmulo para ali chorar. Então Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Vendo-o, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando. E disse: onde vocês colocaram Lázaro? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus começou a chorar. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns deles, porém, comentaram: um que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, contendo-se de novo, chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus falou: tirem a pedra. Maria, irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal, faz 4 dias. Jesus disse: eu não lhe disse que se você acreditar, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviaste. Dizendo isso, gritou bem forte: Lázaro, saia para fora.
o morto saiu. Tinha os braços e as pernas amarrados com panos e o rosto coberto com o sudário. Jesus disse aos presentes: desamarrem e deixe que ele ande. Palavra da salvação. Um texto um pouco longo, mas é uma palavra que todos nós já conhecemos, né? Que é a ressurreição de Lázaro. E Lázaro era o amigo de Jesus, como hoje o Valci já partilhou aqui. Lázaro era amigo de Jesus, Marta e Maria eram amigos de Jesus. E quando Lázaro caiu doente, o que elas fizeram? Logo foram avisar para Jesus, né? E Jesus disse que ele não ia morrer, que essa morte era para a glória de Deus. E Jesus ainda ficou 4 dias no lugar que ele estava, para depois chegar na casa de Marta e Maria, como nós vimos. E Marta encontra com Jesus. Ela foi a primeira que encontrou com Jesus. E lá no capítulo, né? No versículo 24, ela já disse, né? No 21. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a fé dela, né? Falando que se Jesus estivesse ali, o irmão dela não tinha morrido. Mas Jesus foi avisado que o irmão estava doente. Mas essa morte era para glorificar a Deus. E aí, o que Jesus disse para ela? Marta, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então hoje eu quero focar bem nesta frase. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Então hoje Jesus vem dizer para nós que Ele é a ressurreição e a vida. Como nós estamos partilhando, Lázaro tinha morrido. Mas hoje nós podemos nos colocar no lugar de Lázaro. Às vezes nós estamos aqui vivos e mortos. Mortos na nossa fé morta, o nosso espírito morto. E aquele homem morreu. E as irmãs ficaram desesperadas. E essas irmãs amavam tanto esse irmão. E Jesus também, né? Que quando Jesus chegou, Jesus chorou. Jesus chora a morte do amigo. Como muitas vezes é nós também, né? Choramos a morte dos nossos amigos. Choramos a morte dos nossos entes queridos. Mas Jesus quis ir testando a fé, né? Testando a fé delas. E Ele foi falando, né? Como a gente viu, que Ele vai ressuscitar. Mas ela não entendia, né? O jeito que Jesus disse. Ela sabia da ressurreição no 3º dia, mas ela não entendeu o que Jesus quis dizer naquele momento. E eu fiz um pouquinho de uma cópia aqui, né, para poder ajudar um pouco, né, para a gente entender um pouco. Então, ele disse assim: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Nós podemos observar a solidariedade, né? Os amigos na casa de Marta e Maria, tentando consolar ela, né? Todos ficaram assim, parados com a morte de Lázaro. E todos queriam dar os seus sentimentos, né? Indo até a casa delas, cuidando delas, com certeza orando com elas. E Jesus chega, né? Depois de 4 dias. Imaginem.
Elas tinham tanta certeza que se Jesus estivesse ali, o irmão não tinha morrido. E Jesus foi avisado que Lázaro estava doente, e Jesus ainda ficou lá 4 dias. Mas ele veio. Depois de 4 dias, Jesus chega. Imaginem, se fosse nós hoje, Jesus chegasse com o nosso ente querido morto há 4 dias. Jamais nós iríamos acreditar nessa ressurreição. Muito difícil. E elas não foi diferente, né? Elas também questionaram. E segue lá no versículo 21, né? Quando Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aí ela disse, mas eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. No fundo, ela sabia quem era o Mestre. Ela sabia quem era Jesus. E o que Jesus disse, seu irmão vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Guardem bem. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim, mesmo que morra, viverá. E Jesus se apresentou como a ressurreição e a vida. Ele chegou naquele clima de morte, mas ele chega se apresentando como vida, como ressurreição. Como hoje ele está aqui se apresentando a nós como vida e ressurreição. Chegamos cansados, chegamos desanimados, mas o Senhor garante que nós vamos sair daqui hoje ressuscitados. Amém? Vamos sair novos, vamos sair firmes, porque o Senhor vai nos chamar, vai tirar nós desse túmulo. Eu não sei o que você vive, você não sabe o que eu vivo. Quais são os túmulos que nós estamos presos? Quantos, né? Quantos túmulos? A depressão, como hoje já foi falado aqui. A tristeza, o medo, o desemprego. Quantos túmulos? Mas o Senhor garante que hoje Ele vai nos chamar para fora. Ele vai nos levantar. E a palavra continua, né? O Senhor foi falando e o Senhor quis o quê? Quis ir até o túmulo. Então vamos lá no versículo 38. Quando ele chegou, era uma gruta fechada, tinha uma pedra. E o que Jesus disse? Tirem a pedra. E hoje eu digo também, qual é a pedra que está nos impedindo de ser rolada para podermos sair desse túmulo? Lá no túmulo de Lázaro era uma pedra. Mas quantas pedras que nos impedem, né? Quantas pedras na nossa frente que nos impede de evangelizar, que nos impede de buscar melhor a palavra de Deus, que nos impede de servir melhor o irmão, aquele que necessita mais de nós. Quantas pedras existem no nosso caminho? E quando Jesus disse, tirem a pedra, a irmã disse, Senhor, já está cheirando mal. Marta, né? Aí o que Jesus disse? Eu não lhe disse, se você crê, verás a glória de Deus? E é assim que nós agimos. Mesmo que nós sabemos que Ele é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, que Ele está cuidando de nós, nós temos essas dúvidas também. Marta estava com dúvida. Por mais que ela acreditasse, por mais que ela sabia que Ele era o Mestre, que Ele tinha o poder, como ela disse, quando Ele orou, mas novamente ela questionou a fé. E trazendo para nós hoje, nós também questionamos a nossa fé. Quantas vezes, né?
principalmente durante esse ano, tudo que nós vivemos. Parece que a gente vai deixando de acreditar. Parece que a gente vai deixando de confiar. E fazemos igual Marta. Duvidamos. Mas o que o Senhor disse? Tirem a pedra. E tiraram a pedra. Aí ele levou os olhos para cima, fez a oração, pedindo, a restauração, a ressurreição daquele corpo que já estava ali há 4 dias cheirando mal. E nós vivos, e muitas vezes nós estamos com o nosso corpo cheirando mal também. Mas como assim? Cheira mal pelo pecado, cheirando mal pelas fofocas, cheirando mal pela falta de adorar o Senhor, pela falta de confessar, pela falta de buscar as santas missas todos os domingos. Muitas vezes é assim, o nosso corpo cheira mal, e nós vivos, e o nosso corpo cheira mal. E quando o Senhor chegou, fez a oração, com toda a fé, e aquele povo que estava em volta dele, imaginem, ele mesmo disse, no versículo 42, eu sei que sempre me ouve, Senhor, mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que me enviaste. Ali o Senhor clamou ao Pai, Jesus orou e disse por todos aqueles que estavam ali, que rodeavam ele, E o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Lázaro ressuscitou. Como diz lá no último versículo, no 43, dizendo isso, gritou bem forte, Lázaro, saia para fora. O morto saiu, tinha os braços e as pernas amarradas com panos e o rosto coberto com sudário. Jesus disse aos presentes, desamarrem e deixe que ele ande. E é isso que o Senhor também faz conosco nessa noite. Quantas vezes que nós estamos amarrados, enfaixados, com o nosso rosto coberto também, E o Senhor diz nessa noite, saia para fora. Ele está dizendo para mim e para você, saia para fora. E seguindo, ele falando que, quando ele disse saia para fora, o morto se levantou, e ele disse, deixe que ele ande. E é isso que o Senhor faz conosco também nessa noite. Ele tem o poder de nos restaurar, de nos tirar desse túmulo, e diz para nós, deixe que eles andem. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para a gente poder caminhar, para a gente poder continuar, para a gente poder sair desse túmulo. Tantos túmulos, como eu disse, quantas coisas que nos atormentam. Mas se nós cremos que Jesus é a ressurreição e a vida, nós não podemos parar na morte. A morte física, ela é necessária. Mas continua a vida eterna. Quando nós perdemos os nossos entes queridos, é um consolo muito grande quando a gente lembra dessa palavra. A morte é física, mas vai viver na eternidade. A separação dói, mas a gente tem a certeza da eternidade, a certeza do novo lugar onde nós todos vamos morar, Onde não tem choro, onde não tem dor, no paraíso. Mas para isso precisamos estar com a nossa vida em dias.
Precisamos a cada dia reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas faltas, reconhecer as nossas misérias e clamar a Deus para que possamos nos levantar de tudo isso que nos faz cair. E ele disse assim, né? O Senhor fala assim dessa pedra. Quando pediram para tirar, ele pediu para tirar a pedra. E hoje eu tive pensando assim, quantas barreiras nos impedem de crescer na fé? Quantas pedras nos impedem de crescer na fé? Quantas pedras? A pedra do rancor, a pedra do ódio, a pedra da inveja, da tristeza, dos medos. Aquelas pedras que nós carregamos até hoje em nós mesmos, em nossa carne. Muitas vezes nós carregamos em nós. Nós não nos perdoamos. Jesus até já nos perdoou, mas nós não conseguimos nos perdoar. E carregamos aquele peso conosco. Mas nessa noite o Senhor quer que nós saímos desse túmulo. Ele veio para nos levantar. Ele veio para tirar eu e você, meu irmão, desse túmulo. Creia. Creia, creia que o Senhor nessa noite vai nos restaurar. Que o Senhor nessa noite vai nos libertar, vai nos levantar. Basta nós confiarmos e acreditarmos. E sempre Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. E eu convido você agora a fechar os seus olhos. E diante desta palavra vamos fazer uma oração. Uma oração assim, clamando mesmo nessa noite, por uma vida nova. Vamos clamar nessa noite assim, no fundo do seu coração, por uma vida nova. Por uma vida em abundância. Hoje Jesus nos ordena a sairmos do túmulo. A sairmos da escuridão, do lugar que os nossos pecados nos fizeram cair. E Ele nos convida a uma vida nova. A nossa ressurreição começa quando decidimos obedecer o chamado do Senhor. Quando nos exorta a sairmos das trevas para encontrarmos a luz, que é o próprio Jesus Cristo. Que possamos também crescermos na fé e repetir como Marta: sim, ó Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então me levanta nessa noite, que você possa falar no íntimo do seu coração: me levanta nessa noite, Senhor. Eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu creio que Tu és a ressurreição e a vida. Então me levanta, Senhor. Tira todas as faixas que ainda estão me amarrando, que ainda impedem de eu andar. Tira, Senhor, todas as ataduras que ainda me prendem para viver uma vida nova, uma vida contigo. Restitui as minhas forças e me atrai, Senhor. Restitui as minhas forças, Senhor, e me atraia para Ti nessa noite. Eu quero ser livre. Eu preciso ser livre nessa noite. Eu quero me levantar, como o Senhor disse para Lázaro: saia para fora. Ele está dizendo para cada um de nós hoje: saia para fora. Eu te levanto, meu irmão. Eu vou te levantar nessa noite. Que você possa pensar: onde é que você caiu? Onde é que você ainda não tem forças para se levantar? Qual é o túmulo? Qual é a pedra que ainda está te impedindo? Se é a pedra do desânimo,
a pedra do medo, a pedra da dúvida, a pedra do pecado. Mas o Senhor nos garante nessa noite que nos levanta. E eu convido vocês se levantando e vamos fazer desse canto a nossa oração dessa noite. A certeza é que o Senhor nos levantou, que o Senhor nos levantou de tudo aquilo que ainda impedia de nós ficarmos de pé. Eu te levantarei. Eu quero que você cante. Cante com toda a força. Levanta os seus braços. Vamos cantar com muita força nessa noite. Filho querido, eu te levantarei. Eu te levantarei.